Fala galera do curso Aprenda Damas, eu sou o Vinícius Damir, estou gravando aqui para vocês. Vou estar gravando aí partidas analisadas jogadas pelos mestres, tá? Para que vocês entendam como que o mestre pensa, quais são os planos dele durante a partida. Dessa vez eu trouxe uma partida aqui, pessoal, que eu joguei contra o Sergei Beloshev. É um GMI russo. A gente fez um confronto aí no final de dezembro, onde a gente jogou aí 10 sorteios, se eu não me engano. E aí eu trouxe uma partida aqui que tem um final bastante interessante e que ocorre muito quando se trata de posição de gambito. O sorteio foi C3, G5 e G7 para E5. Isso aqui é um sorteio de tablita, tá? Uma abertura aleatória. Em jogos de alto nível são usados esses sorteios, tá? Para poder não facilitar os empates entre os mestres. Aqui as negras já estão ameaçando capturar, né, essa minha peça de G5. Então eu sou obrigado a jogar o G3 H4, ele captura de H6, eu capturo de E3 para G5. A posição de gambito, pessoal, é sempre quando você coloca uma peça em H6 e seu adversário coloca uma peça aqui em A3, tá? Às vezes isso demora para ocorrer, às vezes você coloca a primeira peça lá em H6 e o adversário demora ainda até colocar a peça aqui em A3. De qualquer forma, isso daí se chama posição de gambito. Aqui ele jogou B6, C5. Eu coloquei a peça em H6, ele jogou H8, G7, tá? Aqui ele jogou uma peça atrasada, pessoal, só que é o seguinte, ele está pensando no que? Se eu tentar desenvolver a minha linha do carreirão, onde eu tenho aqui o A1, que é uma peça atrasada, ele vai trocar E5, D4 e vai ficar com esse peão forte aqui na casa de D4, entendeu? Então, depois ele vai vir aqui, ó, desenvolvendo o A7 dele e tudo mais, e aí fica uma posição de gambito onde ele já desenvolveu tanto o A7 quanto o H8, porque depois ele vai jogar aqui, ó, G7, F6. Ele pode não jogar agora, pode primeiro, pode primeiro vir aqui em C5, D4 e continuar com uma casa forte, entende? Então esse era o plano dele. Porém eu joguei F2, E3 justamente para evitar isso, porque agora se ele traz o E5, D4, eu jogo E3, F4 e essa linha aqui dele do carreirão vai ficar travada, beleza? Aqui se ele atacar, eu simplesmente deixo trocar. Quando ele rebater, eu venho aqui C1, D2 e vou ficar ameaçando uma dama lá em H8. Ele não vai poder trazer o G7, F6, se não tem uma combinação aqui, ganhando uma peça, beleza? Ah, Vinícius, se ele não trouxer, eu vou fazer uma dama lá no futuro, ó. Jogo aqui o E1, depois entrego e jogo, e aí a dama está sendo feita lá em H8, beleza? Então ele jogou A7, B6, eu joguei H2, ele B6, A5 e eu troquei para trás. Aqui ele tentou desenvolver logo a linha do carreirão, né, com F6, E5, eu entreguei o E3, D4, ele capturou, eu capturei duas, de B2 para B6, ele atacou B8, A7 para poder recuperar a peça dele, né? Eu trouxe o A1 e depois o F2, E3. Por quê? Se eu trago o B2, C3 primeiro, ele troca aqui o C5, D4 e fica com um peão forte aqui na casa de F4, que é uma das casas fortes, né? Vocês devem ter aprendido aí no curso que casa forte é a de C5 e a de F4, beleza? Então primeiro eu trago o F2, E3 e aí depois eu vou subir o meu B2, tá? Aqui, pessoal, aqui eu acho que ele poderia ter tentado jogar um D6, E5, acho que teria sido uma opção melhor para ele, tá? Eu jogaria o B2, C3 ameaçando aqui entregar E3, D4, tá? E fazer uma dama. Porém, ele poderia sacrificar de E5 para F4 e jogar C7, D6 primeiro, tá? Porque se ele atacar a peça, a dama ainda vai ser feita, beleza? Então ele não poderia. Porém, ele dá um tempo. Primeiro, eu não chego lá a tempo de defender essa peça, né? Eu não chego a tempo de defender a peça de G5. Então aqui eu ia ter que pensar numa manobra para poder deixar ele recuperar essa peça dele e não ficar tão ruim, tá? Talvez um E1, deixando ele atacar lá, recuperar e depois vir jogando pelo centro, tá? Essa é uma possibilidade, beleza? Ele não fez isso,
Eu acredito que dessa forma ele teria ficado superior. Ele jogou com G7, F6, então eu trouxe o B2, C3, ele C5, B4, eu G1, H2 e ele C7, B6. Aqui, pessoal, essa peça de B4 vai chegar lá em A3, tá? Como eu havia falado para vocês no início, posições de gambito ocorrem quando uma peça chega lá em H6 e a outra em A3, tá? Às vezes uma chega primeiro que a outra, porém em algum momento da partida o adversário acaba colocando uma peça lá também, tá? Joguei H2, G3, ele é 7D6, eu G3, H4, ele B6, C5, eu E1, ele jogou agora o B4, A3, eu F2, ele D8 e eu G3, F4. Aqui a gente tem uma posição simétrica, tá, de gambito, é um final que é empate, porém tem umas diferenças de quando a gente fala de regra, tá? Se for na regra russa empata de uma forma, se for na regra brasileira empata de outra. Ele jogou C5, B4 e F4, G5, tá? Tudo lance único. Aqui ele tem que entregar duas, tá, pessoal? A3, B2. Por quê? Se ele jogar D6, E5, eu simplesmente jogo A3, D4 também. Os tempos são meus e ele não tem o que fazer além de entregar a peça, tá? Então ele entregou duas lá. Com A3, B2, capturou. Eu joguei o E3, D4, e B4, A3 e eu D2, E3. Ele entrega A5, B4 e joga A3, B2. Ele deve conhecer bastante o empate que ocorre aqui na regra brasileira quando as brancas jogam o A5, B6, tá? Quando elas jogam A5, B6, as negras têm que entregar F8, G7 e depois fazer a dama, capturando aqui por E5 até A5, tá? Então você captura aqui e aí, se o adversário tentar pegar o carreirão, você ataca em D8 e depois ataca em F6. Se ele fazer uma dama, você só pega o carreirão aqui e a posição fica empate, beleza? Porém, eu joguei o D4, C5. É menos conhecido, porém também é empate, tá? Ele fez a dama em A1, eu joguei o A5, B6, certo? Aqui ele não pode atacar em D4, senão eu entrego o H6 para G7, capturando a dama dele, certo? Ele saiu com a peça. Esse F6, E5 aqui é perdido, tá? Ele não pode sair com a peça, porque eu entrego para trás e depois jogo B6, A7. Ele atacou e aí aqui termina de ficar perdido. Esse lance aqui engana. Eu vou mostrar primeiro para vocês como ocorreu e depois vou mostrar a linha de empate. Joguei A3, F4, ele capturou, jogou G7, F6 e aqui o C5, B6 com ganho. Aqui dá a impressão que o cara vai sacrificar e vai jogar, porém empata com E7, F6 e agora vai fazer a dama. Essa peça de H6 fica presa, né? Então não tem como ganhar a partida. Então tem que ser o C5, B6, ele entrega aqui F6, E5 e agora eu venho aqui no final de mala média, vou sacrificar F6, E7, H6 e agora aqui não adianta ele correr, tá? Se ele corre eu faço a dama e depois travo aqui, ganhando aí uma contra uma, beleza? Vou voltar aqui para vocês e mostrar o empate. Aqui ele tem que jogar de A1 para E5, eu corro de B6 para A7, ele ataca E5, D6, eu tenho que correr, né? Não posso deixar ele capturar, e agora ele traz a dama aqui para A3, e aonde eu jogar, tá? Não importa onde eu jogar, ele entrega aqui, captura até F8, a branca tem que capturar, ele captura em G1, e agora vai pegar o carreirão, e a posição empata, beleza? Esse foi um vídeo aí analisando essa partida minha contra o Belochev, para vocês do curso Aprenda Damas. Durante mais uns dias aí eu vou estar trazendo mais vídeos para vocês com análise. Vou trazer análise tanto de tablita quanto de convencional, beleza, pessoal? Um abraço aí e até o próximo vídeo.